Oi, gente. Na realidade, ontem eu estive conversando com a Luciane Chute e eu conheço ela desde 2013, 2014 e ela foi uma pessoa muito importante num processo longo que perdura até hoje na minha vida, mas que foi ela quem me acolheu e me ajudou em vários quesitos. E hoje ver ela trabalhando diretamente com os cuidados paliativos, especializada em medical coaching, em apoio em doentes terminais. Foi inevitável querer gravar esse vídeo e falar um pouco da nossa jornada juntas, né? Eu fui cuidadora do meu pai durante 17 anos. Tenho três irmãs, meu pai teve AVC aos 57 anos. Logo depois a gente teve um histórico da minha mãe com câncer terminal, que durou mais ou menos uns 4 anos, e ela veio a falecer. E depois disso, meu pai ele ficou comigo e eu fui a tutora principal dele durante 17 anos. Durante um período grande da minha vida, eu realmente acreditava que aquela era a minha missão. Acho que por amor aos pais, gratidão por tudo que, se eu sou hoje, eu devo a eles e acho que todos nós, como filhos que tivemos bons exemplos, né? Um bom histórico com nossos pais ou não. Muitas vezes no final da vida deles a gente se sente meio que culturalmente nessa obrigação de dar e cuidar e de sustentar e de prover e vê-lo naquela situação, eu via que eu não tinha outra opção a não ser realmente cuidar dele. E durante muitos anos, durante esses 17 anos, eu achava que era a minha função, era o que tinha para minha vida e era o que tinha para hoje. E em 2015 eu vivi uma crise muito grande profissional, onde eu busquei a Luciane em busca de propósitos, né? Na época eram propósitos. E conversando sobre o histórico familiar, ela me propôs ter esses contatos com meu pai e a gente foi construindo junto aí uma outra perspectiva de opções, né? Porque na realidade aquilo que a gente acha que não tem solução, tem solução. O que falta muitas vezes é um olhar de fora, é um olhar generoso, é um olhar querendo ajudar e também um olhar prático para enxergar coisas. E então, imerso na situação, hoje eu enxergo com clareza, né? Já fazem que a gente começou esse processo, já vão fazer caracoles, quase 6 anos. E é claro que ali foi o start de muitas mudanças que eu tive que fazer em mim, mudanças que eu fiz no contexto da minha vida, escolhas, novas escolhas que eu fiz, que acarretaram em várias consequências e hoje eu consigo mensurar que foram consequências boas. Porque dentro desse processo houve uma negação do meu pai em ver que eu tinha opções. Houveram declarações dele importantes de que ele, mais do que eu, via que a vida dele era aquilo mesmo e tudo bem, e que ele não queria mudar. E eu me vi empurrada, eu me vi conversando com a Luciane, eu me vi mantendo, cuidando de alguém que escolhia não viver. Não é se ainda fosse como o histórico da minha mãe, que minha mãe tinha um câncer terminal e ia morrer, mas não, meu pai tinha sequelas de um AVC. E quantas pessoas com sequela de AVC a gente vê aí vivendo a vida, buscando qualidade de vida. E a minha proposta para o meu pai era exatamente mudarmos de vida juntos, porque a gente estava imbuído ali dentro de uma realidade de sobrevivência, de vivendo um dia após o outro, pagando as contas, e eu queria muito mais da minha vida. Eu tava com o quê? 35 anos e querendo dar um boom e me sentindo realmente atada àquela situação, né? E no final das contas, resumindo, muito, né? Junto com a Luciane, a gente viveu um enorme processo e um apoio também, uma rede de ajuda de outras pessoas como Margarita Morales, com a constelação familiar. A gente teve que trabalhar a forma
até como as três irmãs elas lidavam com a situação, porque para todo mundo era confortável que eu fosse a tutora principal, né? E então acabou que tirou todo mundo de uma zona de conforto e eu dentro daquele conflito me sentindo egoísta, mas afinal de contas eram 17 anos e afinal de contas eu também tinha direito de ir atrás de outras coisas, viver outras coisas. E foi um processo longo. Durante um ano ele viveu com a minha irmã mais nova. Foi ele vivendo com a minha irmã mais nova que eu realmente enxerguei o quanto era difícil. 17 anos, e foi aonde a gente mudou o relacionamento com o meu pai, colocando ele na posição de responsabilidade, de escolhas, que acarretaram várias situações. Eu vi que a convivência dele com a minha irmã não era pacífica, e na época eu tinha um parceiro, e esse parceiro falava assim pra mim: Maureen, nossa, você tá incomodado com a forma que teu pai trata a tua irmã, e na realidade teu pai te tratava exatamente da mesma forma, né? Então eu precisei ver a situação de fora. E no final das contas, o fator dele ter morado comigo durante 17 anos era porque eu não cabia dentro da minha mente a possibilidade de vê-lo dentro de um lar de idoso, né? O conceito do brasileiro de que lar de idoso a gente já associa direto com maus tratos, a gente já pensa em abandono, né? E culminou hoje, ele já mora já há 3 anos num lar. Foi um processo bastante dolorido também, por isso que eu falo que assim, começou junto com a Lu em 2016, mas é árduo, porque a gente trabalha com os nossos próprios preconceitos. A gente, inclusive, vários filmes passam na nossa cabeça de caramba, e se um dia eu estiver no lugar dessa pessoa, né? Eu gostaria que alguém parasse a vida dela para poder cuidar de mim. E internamente a gente tem essa expectativa assim, quem tem filhos espera, ou não, ou a gente precisa trabalhar desde já, né? Que a gente tem uma vida, a gente estabeleça princípios, conduza a nossa existência para que a gente não tenha essa dependência, e o cuidado da nossa saúde mental principalmente, eu vejo que é um fator que interfere diretamente nisso, né? E dentro dessas milhões de escolhas, desses milhões de processos de reconstrução familiar, hoje nós três somos três irmãs de fato que compartilhamos o cuidado com o meu pai. Ele estar num lar não é estar abandonado, muito pelo contrário. Ele também hoje enxerga e agradece, porque ele voltou a conviver, ele voltou a ter contato com pessoas, meio que a força no primeiro momento, mas o cara depressivo, o cara mal-humorado, o cara que não dava conta, hoje não tem um dia sequer que a gente não fale com ele, mesmo no meio de uma pandemia, que ele não está de bom humor. E muitas vezes eu me pego pensando se eu também não atrasei isso pro meu pai durante 17 anos, sabe? Porque essa teoria de que nossos pais viram nossos filhos e que nós temos que, tantos temos que, e a gente vê que tem tantas outras culturas que defendem outras histórias, mas no Brasil é assim. E hoje eu vejo assim que o quanto a gente adoece no meio desse processo, o quanto a gente fica cego e sem esse suporte, sem realmente a Luciane ali, que assim, teoricamente o pedido de socorro para ela naquele momento parecia não ter nada a ver com isso e tinha tudo a ver com isso, e a gente acabou construindo esse processo juntas. E o carinho, o cuidado, a visão da Lu, e agora ela é especialista nisso, eu imagino. Que escolha linda de quantas pessoas como eu precisam desesperadamente dessa ajuda e muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, porque santo de casa não faz milagre, os familiares, na realidade, e eu vivi isso na pele, eles, quando vem alguém tomando conta, que fique, entendeu? Que lindo, é cômodo para quem tá de fora,
desconfortável para quem está dentro e doído, e doído. E o mais importante que eu quero dizer nesse vídeo é que, com todos os conflitos e a gente reformulando a forma do que a gente acha que é amor, que a gente acha que é cuidado, eu agradeço por ter conseguido fazer isso com meu pai ainda vivo. Por que eu falo isso? Porque talvez ele teria morrido e eu nunca teria certeza se eu fiz aquilo exclusivamente por amor. E hoje, convivendo ele em um outro formato, a gente trabalhando a nossa relação de outra forma, eu podendo ser simplesmente filha ao vê-lo, e eu ver que, sim, de repente, não 17 anos, mas eu fiz aquilo tudo por amor. E hoje eu amo ainda mais o meu pai. E além de amá-lo, eu agradeço por ter vivido esse processo, porque eu acho que eu teria adoecido. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não sei se hoje eu teria essa visão clara e amorosa dessa situação do cuidado, sabe? E a pessoa principal que eu agradeço todos os dias que me ajudou nesses primeiros passos e que até hoje a gente tem contato e a gente troca a respeito disso é a Luciane. E, gente, se vocês estiverem vivendo uma situação similar à que eu vivi, busquem ajuda, busquem apoio, porque realmente a gente fica imerso e na cegueira. Tem como todo mundo sair ganhando, tem como, inclusive, quem a gente cuida também continuar aprendendo e evoluindo e ter uma melhor qualidade de vida. E hoje, realmente, o medical coaching, os cuidados paliativos, as pessoas que estão imbuídas em ajudar essas famílias e ajudar esses pacientes, nossa, eu acho que isso já devia existir há 1000 anos e fico muito feliz que a Lu esteja seguindo esse caminho, porque eu acho que, sem saber, né, comigo ela viveu esse primeiro passo dessa jornada incrível que ela continua fazendo por outras pessoas, outras famílias, outros pacientes. E fica aqui registrada a minha gratidão e um pouquinho da minha história. Tá bom? Um beijo, Lu. Sucesso enorme.